Gostei do uso do termo. Agora, Segré, a gente está falando não só de ministérios, mas também de estatais. A gente está falando de FUNAS, a gente está falando de Caixa Econômica Federal. Inclusive, sobre Caixa Econômica Federal, o Centrão já sinalizou. Tira a Rita Serrano, porque eles consideram Rita Serrano muito técnica e de difícil negociação política, vai vendo, e colocam, então, a ex-deputada Margarete Coelho, que hoje tem uma direção ali dentro do Sebrae. Isso é um pedido do PP, o partido de Arthur Lira. Coloca ela, tira a Rita Serrano. Não se concretizou, mas já está mais ou menos do jeito que aconteceu ali com a reforma ministerial. E o Centrão não quer só a Caixa Econômica Federal e o comando dela, ele quer direção toda, fechadinha, de fio a pavio. Lógico, mas eu imagino uma reunião para conseguir contratar alguém. E você fala, me conta, quais são as suas competências? Então, eu estudei isso, tenho experiência de tantos anos, controlei e dirigi uma empresa parecida, enfim, era da concorrência e estou vindo agora para a empresa. No caso das estatais e do governo, particularmente do PT, a reunião é muito rápida. Diz, quantos votos você me traz? Tá, eu posso trazer tantos, mas eu tenho que me sincerar com o senhor, com a senhora. Eu não entendo nada disso aqui. Não sei do que essa empresa faz e eu não tenho a mínima capacidade de fazer nada. Aí eles, não se preocupe, se você consegue essa quantidade de votos, a tua competência é o de menos. Inclusive mais, se você acha que não é suficiente esse trabalho pela remuneração que tem, a gente consegue outra diretoria em Itaipu, por exemplo, ganhando um monte de dinheiro. E quando você avaliamos a nota, a matéria de Fufuca, o Ministério do Esporte ficou meio desapercebido, mas ele vai ter o controle da arrecadação do Ministério da Fazenda. Ou seja, no mesmo governo vai ter uma secretaria de verificação do que o outro ministério do mesmo governo está arrecadando. E não menos importante, o negócio de Itaipu. Fecharam 50 anos da concessão de Itaipu. Então esse é o momento em que Paraguai, que detenta a colocação de Itaipu, tem que sentar a negociar com o Brasil para ver que valor é esse excedente. E esse valor pode ser muito acima do que o Brasil está disposto a pagar. Então não é um tema menor, devemos acompanhar Itaipu. Agora, Piperno, a gente está falando de uma diretoria da Caixa Econômica Federal que tem sob gestão o programa Minha Casa Minha Vida, que é, assim, muito importante para este governo e que poderia ficar também nas mãos do Centrão. E é um programa muito popular, em que esses partidos também teriam acesso a essas questões que atraem muito o olhar das pessoas. Como é que se analisa essa possibilidade? Esse é de fato um programa popular, que atrai investimentos. Você tem, aliás, muitas construtoras que esfregam as mãos para entrar com tudo nisso, como aconteceu lá atrás. Agora, você tem também uma atual direção da Caixa que vem dando resultados muito bons. Os balanços saíram recentemente, porque a Caixa teve muitos problemas em 2022. História do consignado, FGTS, enfim. Tem uma série de processos aí. E aí... mas a Caixa Econômica Federal nos governos PT estava nas páginas policiais. Pois é. Aí quando entrou Temer e Bolsonaro, passou a dar lucro, milagrosamente. Não, é que você se engana. Não, teve fraude. Pega o FGTS agora, o negócio lá do Auxílio Brasil, a história do consignado... Bom, tem um monte de processo aí. Aliás, tem até processo por assédio. Eles inovaram nisso aí. Mas o fato é que sai uma direção que está bem sucedida, técnica, mas que não tem voto, e entra alguém com um lastro partidário. Muito bem. O governo prometeu na campanha a construção de 2 milhões de casas populares. Acho um número inflado demais. Mas vamos imaginar que consiga cumprir metade disso. Olha o tamanho desse Minha Casa Minha Vida. Ô, Dávila, a gente está falando aí de pessoas técnicas saindo. Então, Ana Moser era uma figura técnica, saiu do Ministério do Esporte. Rita Serrano, considerada técnica por esses partidos e de dificuldade de articulação política, também com a possibilidade já de sair, com o pezinho ali fora. Isso te preocupa? Lógico, porque o negócio é o seguinte... Quando você tira um técnico para um político, é assim, joga fora todas as questões técnicas e pense de forma política, seja grandioso, pensa no Minha Casa Minha Vida, mesmo que perca dinheiro, a gente pode soltar lá bilhões. Aí depois começa a ter o que nós já vimos no passado, as pedaladas fiscais. Aí não, aí você começa a transformar déficit em superávit, aí começa a ter que fazer engenharia para tentar fechar a conta. É um perigo. Este é um jogo que a gente sabe como acaba. Acaba com aumento de corrupção, com malversação
malversação de verbas e principalmente com ineficiência de gasto público. A gente não pode esquecer que quando terminou o governo Dilma, tinha mais de 17 mil obras paradas. Porque e agora não dá para retomar todas as obras, não, Evandro? Porque tem obra Sim. que você tem que enterrar, porque não tinha nenhum outro propósito a não ser conluio com empreiteira. Então, assim, é inacreditável que a gente comece a repetir os erros do passado que mancharam a história do Brasil e a imagem do Brasil no exterior.